Boa tarde a todas e a todos, embora a gente já tenha se cumprimentado ali espontaneamente. Vamos dar início, então, ao nosso diálogo público. Sem dúvida, né, nós desejamos um ato em favor da democracia, mas a gente quer dialogar predominantemente, né, sobre o que está acontecendo, sobre a conjuntura política atual e como é que se vislumbra sair disso, né? O título foi dado por um dos protagonistas, a gente achou super bom e colou, né, Brasil, como sair do impasse. Então, hoje a gente tem dois convidados e a primeira das rodas, virou roda, e a primeira das rodas com tantos homens quase quanto mulheres. Eu já até que tem um pouco mais de homens, tá? Porque outras vezes sempre só vem mulheres, ou quase só mulheres. Então, eu vou apresentar o primeiro convidado, embora vocês já o conheçam, o professor Marcos Sepik. Ele é professor, ele é historiador, né? De Relações Internacionais, do Centro de Estudos, eu faço cola, né? Internacionais sobre Governo, tá? Da URGS. Boa tarde, gente. Opa, vamos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Laura, da Cris, todo o grupo. Eu não conhecia o Musas e adorei o nome e a iniciativa. E agradecer também o apoio, né, do Hospital de Clínicas e a presença de todos vocês. Quando a gente colocou esse título, Saídas para o Impasse, né, um amigo muito brincalhão perguntou, tá, e aí, já tem a solução para a encrenca, né? Eu disse, claro. Né, claro que não. Nenhum de nós tem, né? Essa semana é uma semana muito decisiva, os sinais são todos ruins, né? Acaba de sair uma projeção do Fundo Monetário Internacional revisando para pior a expectativa de recessão, né? No Brasil, nós temos uma expectativa de redução do PIB de mais 3,8% este ano, já tivemos uma no ano passado. Isso, de fato, configura, pela primeira vez desde a década de 30, o único biênio em que nós vamos ter recessão econômica por 2 anos seguidos, né? Na história do país. A gente tem um país, do ponto de vista do crescimento econômico, que é ciclotímico, né? Raramente a gente consegue 2 anos de crescimento. Assim, o período Lula foi um período muito atípico nesse sentido. Mas 2 anos de recessão também não é fácil produzir, né? Não é fácil, e as razões que levaram a esse resultado econômico, eles também seriam todo um capítulo da nossa conversa, assim. Só que eu queria focar numa outra coisa hoje, se vocês me permitem, nessa provocação inicial. A ideia de um diálogo é que não é nem um comício e nem uma palestra. Então, eu gostaria de fazer uma pequena provocação inicial, passar a palavra para o Solon e depois a gente poder conversar um pouco no período que vocês estiverem disponíveis. Nessa provocação inicial, eu queria chamar a atenção para uma coisa nesse processo todo, que é a facilidade com que a gente se refere ao problema político que nós estamos vivendo como sendo de uma corja política que habita Brasília, né? A ideia de que não tem gente ingênua em Brasília e se eram 300 picaretas quando o Lula falou aquele negócio na década de 90, agora são 600 picaretas, né? Tem os suplentes também. Sempre tem que lembrar dos suplentes, né? Então, a ideia é de que o problema político no Brasil é que tem uma corja autointeressada, frequentemente corrupta, né, que habita Brasília e produz esse resultado. E aí, quando a gente explica, pede para as pessoas dizendo, tá, mas por que tu acha que causou isso, né? As explicações quase sempre são do tipo assim, meio culturalistas, meio atávicas, não, porque os brasileiros são assim, né? E eu vejo muito vídeo de gente boa assim, dizendo, não, olha só, como todos nós somos corruptos também, porque as pessoas também não, nas pequenas coisas. Em alguma medida, está certo essa ideia de pera lá, vamos relativizar um pouco esse negócio. Mas, por outro lado, eu não gosto dessas explicações muito generalizantes, assim, o povo brasileiro é não sei o quê. Normalmente, quem fala isso se exclui, né? O povo brasileiro não sou eu, porque eu não sou o povo brasileiro, eu sou uma outra coisa, né? Ou os políticos são tal coisa. Vamos pensar o seguinte, o PT e o PSDB têm mais ou menos o mesmo número de filiados, tá? É 1,5 milhão de filiados cada um deles.
Isso aí eu não sou bom de matemática, se eu fosse economista seria mais rápido, mas se vocês dividirem 1,5 milhão por 200 milhões, a gente vai ter um petista para cada, né, X milhões de brasileiros, ou um tucano para cada X milhões de brasileiros. Então, das duas, uma, ou existe alguma coisa específica no processo político brasileiro, nas regras de funcionamento da democracia brasileira, que explica este resultado, que ficou mais evidente com a eleição desta legislatura, né? Ficou convencionado dizer que essa é o pior Congresso Nacional que a gente elege desde a redemocratização, né? Todo mundo... E em outubro de 2014 a gente não se deu muita conta disso, porque tinha a eleição para presidente, a coisa estava muito polarizada, e o resultado do primeiro turno, quando eu vi o resultado do primeiro turno, eu disse, xiii, deu zebra. Né? Porque era um resultado muito ruim, independentemente do resultado da eleição presidencial. O resultado da eleição presidencial, tendo sido tão polarizado, tão apertado, ele imediatamente despertou aquilo que o ex-deputado Roberto Jefferson falou, né, os baixos instintos. Né? O resultado apertado, ele ativa os mecanismos defensivos tradicionais, de um lado da elite política brasileira e econômica, que diz, bom, não gostei do resultado, vamos lá virar essa mesa, né? E do outro lado a ideia de que vamos tentar produzir alguma coerência, né? Vamos produzir coerência porque esse negócio de aliança foi longe demais, esse presidencialismo de coalizão está levando a um afastamento cada vez maior de um programa que havia sido mais ou menos consensuado por meio das duas eleições do ex-presidente Lula. E ali ele se leva àquela polarização que capturou o Brasil nesses últimos 2 anos. Eu queria chamar a atenção, então, para duas dessas regras que são jabuticabas brasileiras. Tá? Num certo sentido, são coisas que são nossas e que ajudam a explicar esse processo. E, na verdade, é mais surpreendente por que ele demorou tanto para eclodir do que o fato de que a gente está nessa crise agora. A maior parte dos países, de alguma maneira, das democracias, de alguma maneira, ela não elege os seus representantes de maneira tão atomizada como a gente faz. Tá? Ou tem distritos eleitorais que são menores, com um número de candidatos menor e um número de eleitos menor. O tamanho do distrito eleitoral, é um troço um pouco técnico, mas o tamanho do distrito eleitoral no Brasil é enorme. Por exemplo, é o estado todo. Né? Em que se elegem bancadas de até 70 deputados, como no caso de São Paulo. O resultado disso é que nós temos centenas de candidatos disputando cada eleição. Então, a gente tem uma atomização desse negócio, uma eleição que é muito personalizada, os indivíduos sabem disso muito melhor do que eu, Saldanha, né? Ela é muito personalizada, e ela é muito atomizada, porque nós não temos nenhum mecanismo na nossa democracia de ordenamento da lista de candidatos por partido. Então, a eleição não produz nenhum tipo de coerência muito forte na orientação, na escolha eleitoral. Ela não sinaliza para o eleitor isso. Bom, isso em si não seria um problema se, do outro lado, as nossas regras de financiamento eleitoral não fossem baseadas em percentuais. Não é só o problema de ter financiamento empresarial. Tá? Aí a gente pode debater isso, mas eu não acho que o problema maior seja o financiamento empresarial. A questão mais geral é que, no mundo todo, as regras obrigam alguma pulverização dos financiamentos. Elas obrigam que os candidatos tenham que procurar fontes de financiamento para suas campanhas eleitorais de maneira mais dispersa na sociedade. Tá? Seja introduzindo algum tipo de teto nominal, né, algum percentual, mas não percentual, um teto nominal. Olha, você pode gastar tantos dinheiros participando do processo político. Seja com financiamento público, seja com... Né, financiamento público puro é raro e ele também tem seus problemas. Mas a ideia básica é dispersão. É alguma dispersão na fonte de financiamento da política, da democracia. No Brasil, a gente não tem isso. A gente concentrou fortemente o financiamento eleitoral, porque o dinheiro individual, digamos, de cada um de nós, ele chega a ser
O caso mais emblemático no ano passado foi de um sujeito que acho que tinha doado 10 ou 15 reais para o PSOL e estava respondendo na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro porque não tinha declarado. Ela queria saber qual era a fonte daquele recurso, né? Então, a doação individual de campanha, ela quase foi criminalizada no Brasil em prol do financiamento empresarial. Um financiamento empresarial que é um percentual do faturamento da empresa e não um teto nominal. Além disso, individualmente os candidatos podem, não há nenhum limite para que o candidato use os seus próprios recursos. Parece muito justo, né? Se um de nós for candidato, quem é que vai me dizer que eu não posso usar o meu salário para bancar minha campanha? E se eu for o Ronaldo Caiado? E se eu for o cara milionário? Aí eu também posso usar o meu recurso pessoal de campanha. Resolvi que eu vou torrar 15 milhões de reais na minha campanha para deputado federal. É meu dinheiro, a Justiça Eleitoral não me proíbe de fazer isso. Então, o mecanismo que a gente criou foi um mecanismo em que a gente inverteu, né? A gente pulverizou a demanda por dinheiro, porque a gente pulverizou num número de candidatos personalistas muito grande, e a gente concentrou a oferta de recursos. Só pode dar errado. Só pode dar errado. Então, essa brincadeira que circulou na internet, né, dos deputados com os adesivos das empresas, né, eu trabalho, né, eu sou escravo de quem me financiou para a minha campanha. Num certo sentido, é verdade. Tá? Nós temos, então, uma insegurança jurídica nesse processo, que é dada pelas regras do jogo e que é exacerbada por uma justiça eleitoral, de maneira geral, um sistema de justiça criminal que é muito fraco e que está mais interessado no seu próprio auxílio moradia do que propriamente em interagir com esses atores políticos. Então, os políticos são os responsáveis, eles são todos corruptos, todos uma corja, e eu sou um cara probo porque eu não fui eleito por ninguém, eu sou técnico, eu sou um meritocrático, eu sou um bacharel, que passei num concurso, e eu vou dizer para vocês como é que é o melhor jeito de organizar esse bagulho. E a cada 4 anos eu mudo de ideia, eu tenho uma ideia diferente, porque eu viajei, fui para um congresso, né, vi que na Noruega tem um negócio muito legal, e aí eu fico mudando as regras eleitorais. Alguém sabe me dizer quais são as regras eleitorais que vão reger a eleição municipal de 2016? Né? É muito difícil, eu trabalho com esse negócio, convivo com os colegas e tal, tive que ler lá hoje um pouco para vir para cá, porque vai que alguém me pergunta, tá, e quais são? Né? Eu também não sabia, eu tive que dar uma olhada. Porque mudou um bocado de coisa, da última eleição para agora. Por exemplo, cavalete não pode. Aí antes os juízes tinham achado que cavalete era uma boa ideia, né? Agora cavalete não pode. Então, esse tipo de mudança caprichosa, ela reflete muito mais uma incapacidade de planejamento a longo prazo, de como é que a gente quer que a nossa democracia funcione, do que propriamente força do judiciário para regular, então, essa bodega. Né? O judiciário diz, bom, esse jogo aí ficou um jogo bruto, muito pesado, um jogo de muito dinheiro, né? Então, nós vamos regular. Bom, o que acontece com as regras que foram aprovadas agora? Tá? Nós tiramos o financiamento empresarial de campanha, isso é bom, por um lado. Por outro lado, nós não mexemos no dinheiro de cada um e nos tetos nominais, não há tetos nominais, os tetos continuam sendo baseados em percentuais. Por outro lado, nós diminuímos o tempo de campanha de 90 dias para 45 dias. Então, antes, se era a grana que mandava na campanha, agora vai ser a grana e a imagem previamente construída. Né? Se o cara não for a Xuxa, que o povo conhece, vai ser muito difícil para 500 candidatos a vereador conseguirem fazer. Quem é que vai ser eleito, provavelmente? Quem já é muito conhecido. Isso favorece quem já está no jogo político, quem já é detetor de mandato, ou quem já tem uma acumulação prévia de capital imagético aí na sociedade. Então, a provocação que eu queria fazer é o seguinte, a gente tem... O resultado disso, inevitavelmente, é corrupção. Tá? Seja na forma do Caixa 2, que não que era uma semi-possibilidade, porque ele não era tipificado criminalmente como estão querendo fazer agora, então ele acabava sendo a saída. E, em função do jogo ter ficado cada vez mais bruto para conseguir os recursos de fazer campanha,
os custos das coisas aumentaram. Eu me lembro que a última vez que eu participei ativamente de uma campanha eleitoral para deputado federal, que foi lá em 1990, uma campanha custava em torno de 100 mil reais, uma coisa assim, para deputado federal. Não sei quanto é que custa hoje, não sei se com menos de 1 milhão, de 3 milhões, você consegue eleger um deputado federal, né? Então, o resultado disso é uma disputa brutal por recurso. Como nenhum desses candidatos ele consegue controlar pessoalmente as suas finanças, quer dizer, normalmente eu mais ou menos sei o que acontece com a minha conta bancária, né? Agora, o candidato está lá fazendo campanha, num jogo bruto, né? Quem cuida do dinheiro da campanha é um outro pessoal. Com a inauguração que nós estamos tendo na Lava Jato, de não definir o que é, não separar o que é doação legal de doação ilegal, quer dizer, toda doação legal ela é potencialmente suspeita, porque ela vem de empresas que têm arranjos, né, anéis burocráticos, como dizia o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com a própria burocracia e produz essas facilidades, captura, né, por parte de fornecedores. Eu diria o seguinte: todo o sistema político brasileiro está em vias de ser criminalizado, tá? Então, mais do que... Nós podemos discutir a corrupção, podemos discutir a Lava Jato, podemos discutir tudo isso que vocês quiserem, se for por aí a conversa. Mas eu queria dizer o seguinte: mais do que proteger a sociedade contra político bandido, o nosso problema atual é proteger um pouco o sistema político da face mais bruta da sociedade brasileira. Quem construiu o Estado brasileiro não foi o povo. Quem construiu o Estado brasileiro foi uma elite que, em 1822, era composta por 1.000 e poucos egressos da Universidade de Coimbra, porque os portugueses não queriam ter universidade no Brasil. Então, nós temos uma sociedade altamente desigual, altamente violenta e altamente bruta. É só a nossa autoimagem, ela não é só isso, mas nesse mito da cordialidade, nesse mito da alegria, nesse mito a gente esquece às vezes que esses 50 e tantos mil homicídios e mortes violentas no trânsito que a gente tem todo ano, eles são só um pedaço disso, né? Então, eu acho que mais do que proteger a sociedade dos bandidos políticos, é criar um sistema político que ele esteja um pouco melhor blindado das transferências desse tipo de jogo para dentro do sistema. Isso que a gente chama de bancada da bala, do boi e da Bíblia, ela reflete um pouco o que é hoje a sociedade brasileira. Então, mais do que se perguntar qual é a saída para o impasse segunda-feira, depois da votação do impeachment, qual é a saída para o impasse para o nosso conflito distributivo, qual é a saída do impasse para o nosso processo civilizatório, qual é a saída do impasse que está colocada a sociedade brasileira em relação a uma escolha de dois caminhos: um caminho oligarquizante e excludente e um caminho que democratiza e inclui. É basicamente essa a escolha, né? O resto importa. Eu falei aqui de regras eleitorais importam, mas elas têm que ser definidas não a partir do último grito, do último lance que a pessoa escutou num seminário em não sei aonde, mas desse horizonte que está na nossa Constituição de que tipo de sociedade a gente quer construir. Bom, eu paro por aqui para não falar demais e fico às ordens para a gente conversar na sequência.